Boa noite, meu povo, muito boa noite. Voltei direto da Festa do Pinhão, retornei para o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Que saudade que eu tava de vocês, olha. Que bom estar aqui, mais uma terça-feira, mais uma semana com você aí de casa, finalizando o dia juntos, sempre muito bem informados aqui na tela do SCC SBT, a TV mais querida da sua família. A gente pede licença para entrar no seu lar com todas as notícias do estado, aquilo que virou notícia, aquilo que é destaque, vai estar aqui, ó, no nosso Tá Na Hora. Vamos começar abrindo a janela do estado agora, abrindo a janela de Santa Catarina para você, imagens aqui de Florianópolis, olha só, movimentação agora ao vivo, 18 horas e 30 minutos, com um elevado aqui já quase na entrada das nossas pontes. A gente tem uma movimentação bem grande, a gente sabe que nesse horário é o horário de retorno para casa. O pessoal está saindo do trabalho, está buscando, né, a sua casa para descansar, para poder, claro, começar a semana. Daqui a pouquinho mais imagens ao vivo para vocês do trânsito. E vou dizer, viu, essa terça-feira tá especial. Pessoal, hoje a gente tem o primeiro episódio do documentário Voo 303, a tragédia nunca esquecida, do nosso querido Thiago Pires. E eu preciso chamar ele agora. Meu parceiro, muito boa noite. Que coisa mais linda ter essa terça-feira para receber o primeiro episódio dessa obra lindíssima. Boa noite para você. Boa noite, Júlia Matos. Boa noite para você, para todos, em toda Santa Catarina que está nos assistindo nesse momento. Que honra e que prazer, né? Eu estava na expectativa de chegar esse grande dia, Júlia, como você disse. Ontem teve a pré-estreia aí para todos os funcionários, convidados na emissora. E hoje as pessoas aí, os nossos telespectadores, vão ter a oportunidade de assistir o primeiro episódio, tá? A série está dividida em 3 episódios e, claro, no final de semana, e lá na sexta-feira, nós teremos aí na íntegra pelo SCC SBT, pelo YouTube, né, do SCC SBT. Mas é claro que a gente convida você a assistir cada episódio, a começar hoje, contando um pouco dessa história, né, dessa tragédia que faz parte da história de Florianópolis. Então você vai ver daqui a pouquinho aqui no Tá Na Hora, Júlia. Só para dizer onde é que eu ando hoje eu vou dividir a informação com você aqui direto de São José, viu? Eu estou no Centro Multiuso, aqui bem no ginásio, onde está acontecendo o WTT, que é o Wolf Contender, um campeonato mundial, recebendo pessoas do mundo inteiro de tênis de mesa. Daqui a pouquinho eu trago mais informações para você e para todos que estão nos assistindo em toda Santa Catarina desse grande evento que movimenta não só esporte, mas a economia aqui de São José e da grande Florianópolis. Juliana. É isso, Thiago. Daqui a pouquinho estou te chamando direto daí, viu? Quero mais informações. Antes, vamos girar toda Santa Catarina, pessoal. Eu já começo com um ciclista que ficou ferido após ser atingido por um carro que invadiu a ciclovia da Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, agora à tarde. O motorista, um homem de 30 anos, apresentava sinais de embriaguez. A gente vai agora ao vivo com Érica Garda, nossa repórter. Érica, muito boa noite, está chegando aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina para dar mais informações sobre esse caso. Qual que é o desfecho, né? Como é que está a vítima? Érica, conta pra gente, a informação é sua. Oi, Júlia, boa noite a todos os nossos amigos de casa. Esse acidente aconteceu hoje durante a tarde aqui na Avenida Beira-Mar Norte, de onde nós falamos ao vivo nesse momento. Segundo informações da Polícia Rodoviária, esse motorista perdeu o controle, saiu da pista, entrou então na pista exclusiva de ciclistas e atropelou esse homem que tem 69 anos. Ele foi atendido, encaminhado para o Hospital Governador Celso Ramos, onde passa por atendimentos e há uma suspeita de fratura nos membros inferiores. O motorista, que é natural de Belém, ele apresentava sinais de embriaguez, por isso o teste de bafômetro foi realizado pelos policiais que atenderam esse acidente e realmente foi constatado que ele estava embriagado. Esse condutor ele foi preso e também encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. E uma informação que chegou agora há pouco, que foi apurada pela nossa produção, é que esse condutor, esse motorista, ele era dado como desaparecido pelos familiares, inclusive com buscas oficiais em sistemas de desaparecidos. Ele foi, então, justamente encaminhado à delegacia, que realizou procedimentos administrativos e também a condução desse custodiado. Agora fica, né, Júlia, os nossos sentimentos
momentos para que esse senhor de 69 anos que pedalava aqui pela beira-mar, é um costume de muitas pessoas por aqui, fique bem, consiga se recuperar. E como a gente fala, então, esse homem que o atropelou estava embriagado. Isso foi constatado através do teste do bafômetro. É natural do Pará, estava andando por aqui e a gente vai seguir acompanhando esse caso, torcendo, então, pela melhora dessa vítima, esse homem de 69 anos que está, nesse momento, internado no Hospital Governador Celso Ramos, aqui no centro de Floripa. Eu volto contigo, Júlia. Olha só, Érica, com certeza. O nosso carinho, né, esse ciclista, e você aí de casa pode continuar acompanhando com a gente esse caso, inclusive no portal SCC10, porque agora a gente ficou curioso também com esse criminoso que estava tido como desaparecido pela polícia, não, pela família, né, no Pará. Vamos seguir acompanhando esse caso, porque tem alguma coisa nesse embolo, né, Érica? Obrigada pelas informações, a gente vai seguir com o nosso Tá Na Hora, daqui a pouquinho a gente chama a Érica novamente, viu, pessoal? E olha só, a gente volta a falar do caso da mulher que se passou por uma criança de 12 anos em Joinville. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou a investigada de 37 anos pelos crimes de estelionato e falsa identidade. Segundo a acusação, ela teria criado uma personagem fictícia para enganar um casal e obter vantagens como moradia, alimentação, transporte, medicamentos e outras despesas custeadas pelas vítimas durante mais de um ano. De acordo com a denúncia, a mulher teria adotado comportamentos e histórias falsas para convencer as vítimas de que era uma criança em situação de vulnerabilidade. A Justiça recebeu a denúncia, mas determinou a suspensão do processo até a realização de um exame pericial para avaliar a condição psicológica da acusada. A perícia foi marcada para o dia 26 de junho. Em nota, a defesa afirmou que recebe a denúncia com serenidade e destacou que o processo permanecerá suspenso até a conclusão juntada pelo laudo pericial aos autos. A gente vai seguir acompanhando por aqui esse caso que teve repercussão em todo o Brasil, né? Não só aqui em Santa Catarina. Tiago Pires, vem daí, porque a gente sabe que tem muita informação e, como você falou, não é só esporte, é economia, é a movimentação de Santa Catarina em um só lugar, essa noite com você presente. Pois então, Júlia, é isso. A gente está aqui no Centro Multiuso de São José. Um evento importantíssimo, viu? Muita movimentação. Nesse momento foi o momento bem da pausa, viu? Quando a gente vai entrar, foi o momento da pausa, porque daqui a pouquinho começam aqui as semifinais e as finais também nessa data. Mas o Mari pode mostrar para vocês que é uma estrutura bem grande que é montada aqui, inclusive com transmissão, enfim, ao vivo, pelo YouTube, enfim, porque o WTT Youth Contender tem essa intenção, em São José, trazer esses atletas de diversos lugares do país. Por exemplo, tem gente aqui da Coreia do Sul, da Índia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Paraguai. Começou na segunda-feira e vai até o dia 10 de junho com entrada gratuita. Inclusive, tem uma galera aqui já esperando para ver os próximos jogos, as próximas partidas. O Mário vai mostrar, ó, tem uma galera já aqui já na arquibancada para acompanhar as competições que acontecem daqui a pouquinho. E aqui comigo eu estou recebendo o secretário adjunto de Esportes e Lazer, o Luciano Reck, para falar exatamente sobre a importância de ter uma competição, secretário, com esse nível internacional aqui em São José, porque movimenta não só o esporte, mas movimenta a economia como um todo. É isso, secretário? É verdade, a economia, o turismo, né? E também o intercâmbio de atletas, né? Hoje o que a gente mais está recebendo é abraço dos atletas da região, né? Por conta desse intercâmbio que eles estão tendo com atletas melhores do mundo, né? Então tá bem legal para a cidade. Pois então, secretário, hoje também participa aqui o Josefense, o Theo Cruz, que é um beneficiado pelo programa Bolsa Atleta Municipal. Isso prova de que programas como esse, não só aqui de São José, mas de diversos outros municípios, fazem a diferença na vida das pessoas, né? Com certeza, o Theo é referência, o Theo hoje é nosso técnico aqui. O Theo já viveu todas as etapas do tênis, hoje do tênis de mesa, né? E hoje está aí disputando uma etapa mundial. Ele foi o primeiro a me dar um abraço no dia domingo, né? Ele estava fazendo a montagem, eu vim aqui conferir, o Theo me abraçou junto com todos os meninos, agradecendo por conta desse intercâmbio. Eu acho que só isso já valeu a pena. Bom, Júlia, e você que está nos assistindo, o WTT aqui vai até o dia 10 de junho e depois de 12 a 14 tem o Youth Star Contender, ou seja, é uma etapa considerada aí da elite do circuito mundial da base, ou seja, tem muitos dias de competição ainda pela frente, secretário. Eu acho que é importante agora fazer o convite para que as pessoas venham prestigiar, assim como tem familiares, amigos, pessoas aqui presentes, prestigiar o evento, né? É isso aí, todo dia, né, até domingo, a partir das 8 horas da manhã e vai até as 20 horas,
grandes jogos, grandes partidas, e também tem a parte externa lá, onde o pessoal acaba conseguindo bater uma bolinha também. Então fica o convite, é gratuito, para que toda a população, não só de São José, mas da Grande Florianópolis, venha prestigiar esse grande evento, que é inédito no estado de Santa Catarina. Sabe jogar tênis de mesa, secretário? Jogo, É? não tanto quanto eles, achavam que jogava, hoje vi que não. Eu vou te desafiar daqui a pouquinho aí. Opa, vamos? Vamos lá? Eu não sei, mas vamos ver porque daqui a pouco me ensina. Então já está um. Secretário, obrigado por conversar conosco, viu? Grande secretário Rec aqui conversando, trazendo esses detalhes, essas informações importantes pra gente aqui desse evento. E a gente continua por aqui, viu, Júlio? Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Vamos tentar conversar com algum atleta daqui a pouco aqui também. Enquanto isso, agora eu vou chamar para conversa o grande PC, que está com a gente ao vivo, porque tem um alerta aí para os motoristas de Itajaí, viu? Por causa de obras, condutores vão enfrentar o sistema de SIG-PARE da BR-470, próximo ali na região de Agronômica, pelas próximas 3 semanas. Vamos trazer o PC, ele tem mais detalhes, tem mais informações, principalmente para manter esse motorista bem informado que vai passar ali pela BR-470. PC, boa noite para você, o microfone é seu, a informação é sua. Agora é hora da gente informar o motorista. Vai daí, boa noite. Fala, Tiago Pires, meu camisa 10. Boa noite para você, Júlia Matos, pessoal do Tá Na Hora. Tiaguinho, são 2 alertas que nós precisamos fazer aos motoristas da região. Nós começamos alertando os motoristas da região norte de Blumenau, de onde nós falamos nesse momento, porque amanhã a rua Guilherme Scharf, aqui na região das Itoupavas, vai ficar completamente interditada. Interdição que vai acontecer a partir das 8 horas da manhã e que vai se estender, essa intervenção vai se estender até o final da tarde. Por aqui, vou até pedir para o Felipe Andrade mostrar, já são aproximadamente 4 meses de obras. É a reurbanização, pessoal, deste trecho da Guilherme Scharf, que faz parte do pacote de obras do chamado Corredor Norte. As equipes de trabalho por aqui já concluíram a ampliação do sistema de drenagem da rua. A estrada recebeu uma tubulação maior, o que vai permitir um maior escoamento das águas. Eu lembro que esse trecho aqui, viu, Tiaguinho, é um trecho que alaga facilmente, então uma das intenções da administração municipal é reduzir as inundações históricas desta região. E em seguida, o trecho de 400 metros aproximadamente, que estava com asfalto muito castigado, envelhecido, com rachaduras, vai receber um asfalto novinho. Amanhã, essa interdição começa às 8 horas da manhã. Vou até pedir para o Felipe Andrade mostrar. Amanhã o que será feito aqui? A compactação dessa base, que a estrada já recebeu uma base nova. Então esse chão aqui amanhã vai receber aquela máquina, aquele rolo que passa para compactar o solo. E aí, se tudo der certo, se o tempo colaborar, a programação de trabalho prevê a primeira colocação do asfalto, a primeira camada de asfalto será colocada na sexta-feira. Depois, na sequência, as equipes de trabalho vão se concentrar aqui no trabalho para realizar um novo passeio público, as calçadas, de onde nós estamos falando agora neste momento. Então, os pedestres que passam por aqui enfrentam essa situação, esse transtorno agora. Então, as equipes de trabalho amanhã vão compactar o solo, depois realizam o trabalho das calçadas. Na sexta-feira deve ter a colocação da primeira camada de asfalto. E se tudo correr bem, essa obra aqui deve ser finalizada até o mês de junho. Agora a gente vai mudar o alerta. A gente vai falar sobre motoristas que utilizam diariamente a BR-470 na região do Alto Vale. É que haverá uma intervenção. Serão 3 semanas de sistema SIG-PARE, ou seja, até o dia 26 de junho, motoristas vão enfrentar filas e o sistema SIG-PARE na BR-470 na região de Agronômica. O DENIT informa que essa intervenção ela é necessária para a recuperação de um trecho crítico da rodovia. Serão 4 quilômetros que vão receber uma manutenção. As equipes de trabalho para restaurar esse pavimento, esse trecho da rodovia, já começaram a retirar o asfalto velho para colocação
de uma nova camada de asfalto para repavimentação da rodovia. Então, sistema Siga e Pare. Segundo o DENIT, intervenção de segunda a sábado, entre 8 horas da manhã e 5 da tarde. Intervenção, sistema Siga e Pare. E o DENIT recomenda cautela e atenção redobrada aos motoristas. Sistema Siga e Pare na 470 em Agronômica. Recado está dado. Voltamos com você, Tiaguinho Pires. Obrigado, PC, pelos detalhes, pelas informações que você trouxe pra gente aí, viu? Ainda falando um pouquinho de trânsito, agora para chegar aqui no Centro Multiuso, a gente passou, é claro, pela Presidente Kennedy, que estava em obras, né? E, claro, desde sexta-feira já foi liberado 2 pistas, fluindo normal o trânsito, com bastante intensidade, mas fluindo bem. E olha, a Prefeitura já está preparando aí o próximo passo para a conclusão das obras de macrodenagem. Assim que a pista da direita for totalmente liberada, ela passará a funcionar em caráter experimental como faixa exclusiva para ônibus do transporte coletivo e vans do transporte escolar. A medida deve valer de segunda a sexta-feira, das 5 às 8 da noite, horário de maior movimento na região. Segundo a Prefeitura, o objetivo é dar mais agilidade ao transporte coletivo e melhorar a mobilidade aí de um dos principais corredores viários de São José. As equipes ainda trabalham nos serviços finais de pavimentação da pista da direita e a previsão é concluir o asfaltamento neste final de semana, mas o cronograma aí depende das condições climáticas, viu? Durante a fase de testes, a Secretaria de Segurança e Trânsito vão monitorar os resultados para avaliar essas mudanças, se elas vão ser só por agora ou vão ser permanentes. E claro que a gente segue acompanhando uma importante obra aqui da Grande Florianópolis acontecendo na Presidente Kennedy. Eu continuo por aqui, Júlia, daqui a pouquinho a gente retorna, vamos tentar conversar com algum atleta. Está um momento de pausa aqui, mas para quem está sintonizando agora no SCC-SBT, estamos em São José, Centro Multiuso, onde acontece o WTT Youth Contender, tênis de mesa internacional, campeonato acontecendo por aqui, Julia. É isso, Thiago. Agora, 18 horas e 46 minutos, a gente segue falando de obras aqui em Santa Catarina, viu? Balneário Pissarras, no litoral norte, concluiu há poucos meses a obra de alargamento da praia. Mas o que tem chamado a atenção de moradores é que, em alguns pontos, a praia vem sofrendo erosões. Olha só essa imagem que está chegando agora para você. É isso mesmo. Essas imagens têm chamado a atenção da comunidade, que quer, claro, respostas. O repórter Vinícius Rezende fala agora ao vivo com a gente e vai trazer mais detalhes. Vinícius, muito boa noite, seja muito bem-vindo, está na Hora Santa Catarina e, claro, com mais informações desse caso. É com você. Olá, Júlia, boa noite para você e para todos que acompanham o Tá Na Hora. Pois é, o alargamento da praia de Balneário Pissarras, que teve um valor de investimento aí de 53 milhões de reais, voltou a ser assunto nos últimos dias. Poucos meses após a entrega da obra, moradores e visitantes chamaram a atenção para o surgimento de degraus e verdadeiros paredões ao longo da faixa de areia. A obra de alargamento da praia foi concluída em abril deste ano, após 75 dias de trabalho. Com o projeto, a faixa de areia ganhou entre 30 e 42 metros de largura e uma extensão de 2,4 quilômetros na região central da cidade. Mas cerca de 54 dias após a conclusão das obras, portanto, após a entrega, a formação de escarpas, que é como são chamadas essas erosões, esses degraus, chamaram a atenção de turistas e de moradores que frequentam ali a praia de Balneário Pissarras. Mas olha só, segundo especialistas e a própria prefeitura, o fenômeno é considerado normal e já era esperado dentro do processo de adaptação da faixa de areia. As ressacas e as frentes frias contribuem aí para que esse fenômeno aconteça, mas isso já estava sendo esperado dentro do projeto. A nova faixa de areia atua como uma barreira de proteção, absorvendo as forças das ondas e ajudando a preservar a infraestrutura da cidade contra eventos climáticos intensos. Mas olha só, além disso, a Defesa Civil segue monitorando as áreas ali que chamaram a atenção dos moradores e segue acompanhando de perto o avanço da praia. Balneário Pissarras segue também a prefeitura observando de perto os resultados dessa obra. Mas deixa eu fazer uma observação aqui. Eu estou aqui na praia de Balneário Camboriú, que passou pelo mesmo processo em 2021. A praia foi alargada. No início, os mesmos problemas apareceram, mas também
foram, ao longo do tempo, se tornando normais e aos poucos a praia voltou a ser o que era, porque também estava previsto no projeto inicial de alargamento e hoje está aqui Balneário Camboriú com uma praia mais extensa, sem problemas relacionados à orla. Com essas informações, eu volto aí no estúdio com você, Júlia. Perfeito, Vinícius. Inclusive, eu ia pedir para você, falando dessas duas praias, inclusive agora ao vivo em Balneário Camboriú, para falar um pouquinho da movimentação. Terça-feira à noite, estou vendo que aí atrás tem um jogo de vôlei ou de beach tênis, estou tentando acompanhar daqui. E o pessoal tá curtindo esse final do dia por aí também, né? A gente está vendo uma movimentação grande. Tá friozinho por aí, Vinícius? Me conta. Exatamente. A movimentação aqui em Balneário Camboriú sempre é constante. Eu vou até sair um pouco do enquadramento para que as pessoas possam ver quem está em casa. Aqui atrás está tendo umas pessoas jogando ali, praticando alguns esportes. No calçadão, muita gente caminhando. O clima está agradável. Está 21 graus por aqui agora. O céu está limpo. A temperatura está agradável para quem gosta de tomar aquele chimarrão no fim da tarde, no início de noite, né? Já início de noite agora. Para quem gosta também de caminhar na praia nesse horário, tá perfeito. Balneário Camboriú tá movimentada, muita gente tá passando aqui pela orla da praia. Tá um clima gostoso por aqui, Júlia. Boa, Vinícius. Daqui a pouquinho a gente vai dar a previsão do tempo para os próximos dias também, para quem está aqui nos acompanhando. E é isso, né? Movimentação. E a roda gigante lá atrás de você, viu, Vinícius? Não sei se esse era o objetivo, mas já está com as cores da Copa aí do Brasil, né? A gente está chegando, o pessoal está torcendo. Eu acho que fica todo mundo nessa expectativa, né? Daqui a pouquinho eu te chamo de novo aqui no Tá Na Hora, viu, Vinícius? Muito obrigada pela participação. Pessoal, olha essas imagens impressionantes. Um ataque de pitbull registrado por câmeras de segurança mostra momentos de tensão, de desespero, que mobilizou moradores de uma cidade catarinense, viu? O caso deixou feridos, se repetiu em menos de 48 horas e acendeu um alerta na comunidade. Você está vendo aí imagens impressionantes, o medo, a tensão. Daqui a pouquinho mais detalhes aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. É daqui a pouquinho aqui no nosso jornal, viu? Com a apuração completa. Vamos seguir? Uma denúncia de caça ilegal levou a Polícia Militar Ambiental a apreender armas, munições e equipamentos utilizados na atividade que estava sendo realizada no interior de Lebon Regis, no meio-oeste do estado. O repórter Felipe Bastos tem as informações completas para vocês. A ação aconteceu na localidade de São Sebastião do Sul, após informações de que caçadores estariam entrando em propriedades particulares sem autorização e praticando a caça de animais silvestres. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram 2 homens próximos a um rancho, às margens de uma estrada rural. No local foram encontrados cães utilizados para caça, rádios comunicadores, munições calibre 12, uma faca de grande porte e um rifle calibre 22 carregado, além de outros equipamentos normalmente utilizados neste tipo de atividade. Segundo a Polícia Militar Ambiental, um dos abordados apresentou documentação de armas de fogo, mas os policiais identificaram irregularidades no transporte e armazenamento do armamento. Em novas buscas, foi localizado ainda um revólver calibre 357 em um imóvel nas proximidades. Os agentes também constataram que o homem não possuía, naquele momento, autorização válida para atividades de controle populacional de javalis. Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Polícia Civil em Caçador. As armas, munições e demais materiais apreendidos foram entregues à autoridade policial para os procedimentos cabíveis. Felipe Bastos com as informações para vocês. Eu já vou direto com o nosso Thiago Pires, porque para uma competição dessa magnitude, Thiago, tênis de mesa com competidores de todo mundo, a gente sabe que o nervosismo deve estar pegando para os atletas, né? É isso, Júlia, até porque nós estamos falando de um dos eventos aqui, uma das principais competições mundiais, né? Então, realmente a pressão é grande, é uma estrutura muito grande, né? E é claro que o pessoal fica mais tenso naquela expectativa. Agora, eu vou falar com um cara aqui que eu não sei se ele está tenso, eu vou perguntar isso para ele, mas é competidor há mais de 8 anos, já foi campeão brasileiro diversas vezes. O Theo Cruz está aqui do meu lado. Josefens está aqui representando São José, representando a Grande Florianópolis. Em torno aí de 6 pessoas, atletas, né, fazem parte aqui da Grande Floripa. Agora, Theo, você é o representante de São José. Quero fazer a pergunta primeiro aí. Tá tudo certo? Tá tranquilo? Tá tudo dominado ou ainda não?
Tudo bem? Muito prazer estar falando aqui com vocês. É muito contente de estar aqui no meu 5º evento internacional, né? Já disputei mais 3 eventos esse ano. É muito contente de ir com essa estrutura, a gente podendo sediar essa etapa do Circuito Mundial aqui em São José, né? Hoje em dia eu sou auxiliar técnico aqui em São José. Tenho vários atletas aqui também que estão aqui acompanhando, assistindo. É realmente muito bonito de ver toda essa estrutura, né? Então, tenho eu e mais 5 companheiros aí representando o Clube Elas, né? Então, agradecer aí sempre pelo apoio e pela parceria que eles deixam com a gente, a federação que sempre proporciona essa estrutura e a nossa participação aqui nos eventos, né? Então, atletas do mundo todo aqui participando desse evento que vale pontos aí para o ranking mundial de base, também adulto. E, é um evento internacional, a gente às vezes fica nervoso de jogar com atletas de outros países, né? Mas acho que como eu já participei de alguns eventos, isso me deixa um pouco mais calmo e tranquilo, assim, do que eu tento fazer aqui para poder ganhar. Joga amanhã de manhã, né, Theo? Amanhã de manhã eu já estou aqui jogando aqui fase de grupos da categoria Sub-19. Então, o Theo recebe o Bolsa Atleta desde 2022. Vou fazer rapidamente a pergunta. A importância de você ter o apoio do poder público desde sempre faz toda a diferença. Claro, o tênis de mesa é um esporte, por mais que muita gente pense que é um esporte, a gente brinca ali, o material não é caro, mas é um material caro, a gente tem que poder viajar, arcar com todos esses custos, um evento assim, desse nível, é um evento caro para participar, então é super importante. Eu recebo desde 2022, então é muito feliz esse apoio financeiro, esse aporte aí para a gente poder continuar treinando e competindo aí nas competições, treinando diariamente. Theo, agora rapidamente, convido o pessoal para torcer amanhã e vir para torcer pro Theo. Claro, a partir de amanhã, das 10h45, estaria aqui fazendo o primeiro jogo aqui da competição na fase individual, né? Então, feliz aí e aguardando aí o apoio de vocês. Vocês podem vir aqui, a entrada é franca e venham torcer aqui pelos atletas aqui da Grande Florianópolis. Theo, sucesso e boa sorte, tá? Obrigado. Bom jogo para você. Valeu. Grande Theo Cruz, representante de São José, falando conosco aí. Que legal, né? Importância, atenção, é mundial, né? Faz parte. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque a Júlia Matos teve em Lages esse final de semana, mas junto com ela o Piara Boschi também teve por lá. Diversas pessoas, personalidades passaram lá pela casinha do SCC-SBT, visitando Lages, visitando a Festa do Pinhão, e diversos políticos também estiveram por lá. E olha, o Piara conversou com alguns deles e tem novidades, tem curiosidades, tem coisa importante pro Piara comentar pra gente aí. Piara Boschi na tela agora pra você. Boa noite, todo mundo tá em casa assistindo Tá Na Hora SC. Então, sábado eu aproveitei que eu estava lá no Festa do Pinhão, no Parque Conta Dinheiro, para entrevistar todos os políticos que apareciam na casa do SCC-SBT. Não foi pouca gente, essas entrevistas estão todas lá no SCC10 e também no portal O Piara, mas eu trouxe aqui 2 para vocês. O presidenciável Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, que vai disputar a presidência da República pelo PSD, e também o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab. E aí, para o Caiado, eu separei um trecho aqui para vocês, em que ele fala o que ele acha que vai diferenciar ele dos outros nomes de centro-direita e direita que tentam ser o adversário de Lula na eleição presidencial, especialmente no segundo turno. O Caiado falou da experiência. Separei o trecho para vocês. O divisor de águas será exatamente a autoridade moral para você corrigir aquilo que a população está demandando. O que a população demanda hoje? Combate ao narcotráfico e à corrupção. Né? E esses 2 aqui são os que, sem dúvida nenhuma, atingem quase 60% da população brasileira. Então, quem é que tem a experiência nessa área? Ao mesmo tempo, médico como sou, e que implantei a regionalização da saúde. Junto a isso, o estado mais seguro do Brasil. A educação em primeiro lugar. Junto com todas aquelas avaliações que são feitas com total transparência de gastos públicos. Então, essa somatória, quando chegar no debate, aí a população vai querer decidir o que é. Então, eu costumo dizer, o debate é que faz com que a pessoa decida o voto. Esse foi o Caiado. Mas Gilberto Kassab falou da estratégia do partido. O partido, desde o ano passado, garantia que ia ter candidato à presidência da República. Pela primeira vez. O PSD foi fundado em 2011 e nunca teve candidato. E dessa vez, o Kassab apostou nessa estratégia e agora ele está achando que vai dar certo. O tempo mostrou que nós acertamos em termos um candidato, em apostar num candidato. Todos os outros partidos acabaram sucumbindo à pressão, seja do bolsonarismo ou do petismo, e acabou ficando apenas nós, num partido que tem a dimensão, que tem a capilaridade. O que me permite dizer que no segundo turno teremos Lula contra Flávio Bolsonaro ou Lula contra Caiado.
nos últimos dias temos levado vantagem. O Lula tem ganhado por uma margem muito maior do Flávio Bolsonaro do que com o Caiado. Além das duas entrevistas, também falei com Raimundo Colombo, falei com Carlos Moisés, 2 ex-governadores, o pré-candidato a governador João Rodrigues, do PSD, a Júlia Matos, colega querida, entrevistou o Jorginho Melo, tudo no mesmo dia e tá tudo no SCC10 e no Portal Piara. É isso, pessoal. Festa do Pinhão teve muita cultura, muita tradição, mas também muitas movimentações políticas. E claro que o nosso SCC-SBT estava lá presente para entregar para você também o melhor de Santa Catarina, inclusive no debate político. Agora sim, pessoal, a gente vai dar a notícia que você está esperando daquele caso de 2 pessoas que ficaram feridas após ataques de um pitbull em Imbituba, no sul de Santa Catarina. As ocorrências aconteceram em um intervalo de menos de 48 horas, próximo a uma escola no bairro Vila Nova. As vítimas são uma jovem de 20 anos e uma adolescente de 12. O segundo ataque foi registrado por câmeras de segurança, que você está vendo agora, e a vítima só foi socorrida graças à ajuda de um homem que passava pelo local. A prefeitura informou que o animal, que não possui tutor identificado, foi recolhido pelo Centro de Bem-Estar Animal e permanece sob monitoramento. As imagens são impressionantes, você aí de casa está vendo a força desse animal, você vê que mais de uma pessoa para tentar ajudar, né? A gente fala de uma força surreal, de uma violência muito grande. Infelizmente, essa menina acabou sendo atacada pelo animal. Olha só, com a ajuda das pessoas da rua, 3, 4, as pessoas vão chegando para ajudar. Essas imagens são impressionantes, chamam ao debate. Olha isso, mais do que 5, as pessoas vão parando para tentar conter esse animal. E a gente está falando de um debate que retorna, né, que é o cuidado, que é a criação do cachorro pitbull e dessa violência que a gente vê em casos específicos. O município também anunciou medidas para ampliar o atendimento a casos envolvendo esses ataques. A gente vai seguir acompanhando aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Você aí de casa também pode acompanhar pelo nosso portal SCC10. Pessoal, vamos inclusive lá para o nosso portal, vamos dar um oi para uma das notícias mais acessadas nesta terça-feira. Santa Catarina segue em alerta para a possível volta do El Niño. O INMET informou que há condições favoráveis para a formação do fenômeno, que costuma trazer chuva acima da média para o sul do Brasil. A preocupação agora é com o aumento do risco de enchentes, alagamentos e deslizamentos no segundo semestre, principalmente em regiões como Vale do Itajaí e Litoral Catarinense. A gente tem todas as informações, mas assim, hoje, mais uma cidade catarinense decretou estado de alerta climático e a gente segue acompanhando esse preventivo, as ações de preventivo por causa do risco de formação desse El Niño. Dessa vez, a medida foi adotada por Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, uma das regiões mais vulneráveis a enchentes e cheias de rios em Santa Catarina, e o decreto agora permite acelerar algumas ações de prevenção, como monitoramento de áreas de risco, mobilização de equipes, preparação para possíveis ocorrências de alagamentos, de enxurradas e até de deslizamentos. A decisão foi tomada diante da alta probabilidade de formação do El Niño nos próximos meses, fenômeno que costuma aumentar o volume de chuvas no sul do Brasil. Você pode acompanhar todos os detalhes dessas ações, inclusive datas, como serão essas ações preventivas, fechei para vocês, pessoal, perdão. E daqui a pouquinho eu trago para vocês aqui no portal SCC10 mais notícias, e você de casa também pode acompanhar, não só Rio do Sul, mas outras cidades também vêm se movimentando, inclusive o governo de Santa Catarina determinou, né, parte de investimentos para as ações de prevenção junto à Defesa Civil de outras cidades, porque prevenção pode salvar muitas vidas, né? Essa movimentação de Santa Catarina agora para acolher a comunidade vai fazer toda a diferença, a gente vai acompanhar, tenho certeza, esse movimento por aqui. E agora, pessoal, chegou a hora da gente falar de esporte e, claro, de torcida amarelinha. O que você me diz aí, Angélica Varaschini? Chega? Fala, pessoal do Tá Na Hora. Azul, verde e branco, não adianta, é isso, ainda mais essa semana, porque faltam, dois diazinhos pra gente ver a Copa do Mundo aqui na tela do SCC-SBT. E você já sabe, Copa do Mundo tem que ter torcida. E se tem torcida, a nossa é a melhor de todas, é a nossa torcida amarelinha. Pode rodar a vinheta. E o que mais está sendo legal nessa Copa do Mundo é que nós estamos vendo que várias cidades e bairros, sabe o que estão fazendo? Resgatando algo que a gente fazia lá atrás, que é pintar as ruas. E
cara, e tá sendo muito legal a gente ver isso. Então agora a gente vai conhecer como é que foi a pintura de rua no bairro Monte Verde, aqui em Florianópolis. Reúne criança, adulto, é a família toda para torcer para a seleção brasileira. Olha só. Estamos, pessoal, desembarcando aqui no Monte Verde com a nossa torcida amarelinha. Vou abrir a porta da nossa estimada, como diz a dona Maricotinha, nossa Kombi, que já veio nos trazer, Serginho, aqui, veio nos trazer até esse ponto aqui do Monte Verde, porque nós temos um artista Rony, que está fazendo algumas pinturas belíssimas por aqui. E óbvio que a gente veio mostrar todo esse preparativo, porque a Copa do Mundo começa daqui a alguns dias, e aí a gente veio mostrar esse cenário porque muitas ruas de Florianópolis já começam a tomar essa dimensão, entrar no clima realmente da Copa do Mundo 2026, a maior Copa de todos os tempos. Então já está aqui o Rony, ele está trabalhando, a gente vai ter que incomodar ele um pouquinho. Rony, então, obrigada por nos atender. Me conta uma coisa, para ti como artista, qual é que é o significado de estar podendo estar aqui nesse local fazendo esses desenhos? Para mim é uma satisfação, né? Estar ajudando a comunidade aqui. É sempre bom, sempre aquela forma de respeito também pela comunidade, né? Para as crianças também admirar. E essas pinturas estão sendo feitas aqui no programa Bairro Educador, no Polo Monte Verde. Quem vai conversar comigo é o coordenador desse projeto, que é super importante para Florianópolis, porque mais de 100 crianças e adolescentes fazem atividades aqui no contraturno. Então, obrigada por nos atender. Primeiro, para a gente falar, é um espírito de Copa muito legal, principalmente para as crianças, adolescentes que passam por aqui. E o quão importante é a gente ter a volta dessas pinturas de rua, né? Então, a gente ficou muito sensibilizado, porque antigamente a gente tinha esse hábito, né? E com o passar do tempo a gente parou de fazer as pinturas. E daí uma localidade próxima da gente aqui fez, a gente achou muito interessante, a gente entrou em contato com eles e lembrou de quando a gente era criança, que gostava de fazer, e daí falamos com a presidente do conselho, e ela topou de bate-pronto, e a gente resolveu resgatar essa ideia que todo mundo tinha, que parou num tempo, né? Agora a gente voltou. Obrigada, sucesso para vocês. E tem, pessoal, um outro local aqui pertinho, também no bairro Monte Verde, que está recebendo as pinturas do Rony. E por lá a gente tem, inclusive, alguns comerciantes que estão muito felizes por isso, porque é um ambiente que vai chamar a galera para acompanhar os jogos. E é para lá que a gente vai agora. Já estacionamos a nossa amarelinha e chegamos aqui na rua Caminho da Cruz, que fica no bairro Monte Verde. E o Rony já está por aqui, ele segue com essas pinturas que começaram já há 2 meses para essa preparação para a Copa do Mundo. Tem muitos desenhos por aqui, são mais de 150 metros. E além dos desenhos na calçada, na via, tem também o bar do Diogo, que é um dos proprietários desse local. Diogo, prazer conversar contigo, tu é um dos proprietários desse local aqui. Como é que surgiu essa ideia de fazer todas essas pinturas? É o seguinte, primeiro nós viemos aqui em forma a querer fazer uma pintura para chamar os clientes, né, da Copa ali, fazer uma decoração da hora. E a gente acabou começando lá dentro, aí fizemos aqui na parede, começamos aqui pela rua e quando vem nós já tá lá para baixo terminando. A intenção é fazer daqui até ali no mercado ali. E vocês vão transmitir os jogos da Copa também? Vamos transmitir todo o jogo aí. Espero também vir mais clientes aí para poder curtir com nós, comemorar, torcer. Fica também o convite para quem quer vir por aqui, tomar uma gelada, comer um churrasco, porque é um espaço maravilhoso que o pessoal pode vir para aproveitar e, obviamente, assistir os jogos também. Volto com vocês. Olha só que legal, e nós estamos vendo isso em várias cidades de Santa Catarina. É o Hexa, tá chegando, estreia da Seleção Brasileira no sábado, mas na quinta-feira o jogo de abertura que a gente vai ver aqui na tela do SCC SBT, porque você já sabe, a Copa que você quer ver é aqui. Pessoal do Tá Na Hora, um beijo pra vocês, amanhã eu tô de volta com mais informações da nossa torcida amarelinha. Coisa boa, gente, é isso, né? A Copa do Mundo está movimentando empreendedores, novas ideias, famílias, né? Que seja, então, um momento para, claro, agregar, para compartilhar, para unir. A gente vai estar aqui registrando para vocês, viu? Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver o primeiro episódio do documentário especial sobre a queda do voo 303 da Transbrasil aqui em Florianópolis. Um trabalho impecável do nosso querido Thiago Pires e de uma equipe inteira. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Fica aí, que a gente já tá de volta.
Agora 7h12, obrigado pela sua companhia, para você que está conosco no SCC SBT. Chegou o grande momento para apresentar para vocês o nosso documentário feito com profissionais do grupo SCC SBT que participaram para contar uma história de uma tragédia, sim, mas que faz parte da história da capital, da história de Florianópolis. Em 1980, uma tragédia que marcou 54 pessoas perderam a vida naquele acidente que aconteceu aqui na capital. Esse documentário tem 3 episódios, contando primeiro a história de como tudo aconteceu, conversando depois, no segundo momento, com pessoas que participaram, que chegaram no local do acidente em primeiro momento e, claro, finalizando com o retorno histórico. Nós retornamos depois de 46 anos ao local exato da tragédia e a gente vai mostrar tudo para vocês nesses 3 episódios. Vou começar com esse primeiro, relatando como tudo aconteceu naquele 12 de abril de 1980. Um agradecimento a todos que fizeram parte deste documentário. E para você que está em casa, na expectativa, você vai assistir agora o Voo 303, a tragédia que nunca foi esquecida. Um dia comum, um voo de rotina e dezenas de vidas que jamais chegariam ao destino. Em 1980, o voo 303 da Transbrasil se preparava para pousar em Florianópolis. Era apenas mais uma escala antes do destino final. Mas a poucos minutos do pouso, algo deu errado. O que aconteceu dentro daquela cabine? Quais decisões foram tomadas nos últimos instantes? E por que esse acidente ainda ecoa, mesmo depois de mais de 4 décadas? 46 anos depois, nós voltamos ao local da queda. Nós chegamos bem exatamente no ponto onde os destroços do Boeing 727, voo 303, da Transbrasil, foi encontrado. Entre o silêncio da mata e marcas que o tempo não apagou, começa agora a reconstrução de uma tragédia que nunca foi esquecida. – 12 de abril de 1980. Em São Paulo, o fundador da Transbrasil, Omar Fontana, ligou para a sala de operações, como fazia todos os dias, perguntando sobre os voos da empresa. Algo o incomodava no voo 303. É que tem alguma coisa nele que está me deixando preocupado. O diretor queria saber quem seria a pessoa a operar a aeronave naquele dia. Será o comandante Teixeira. A confirmação de que Geraldo Cunha Teixeira seria o comandante pareceu deixar o fundador mais tranquilo. Comandante Teixeira, tudo bem, muito obrigado. Um sábado ensolarado na capital do Ceará, Fortaleza. Obrigada. 2h40 da tarde, o Boeing 727 da Transbrasil decolava rumo a Porto Alegre. O voo 303 tinha como escala Brasília, São Paulo e Florianópolis, antes da chegada à capital gaúcha prevista para as 9h30 da noite. O voo 303 decolou normalmente. A bordo, além dos passageiros, 8 tripulantes. Na cabine de comando, além do comandante Teixeira, o copiloto Paulo César Uzeda, o engenheiro de voo Walter Lúcio Mendes e atenção para uma figura importante nessa história. Na cabine, também viajava o major Ricardo Matriciano, o checador. Era comum na época que militares da FAB acompanhassem os voos para supervisionar os procedimentos operacionais que eram realizados pelos pilotos. Estes eram chamados de checadores. Ricardo sentou no jump seat, um assento localizado atrás dos pilotos. Este detalhe é importante. Voltando para o voo 303, ele seguiu normalmente até o aeroporto de Brasília, onde fez conexão, e logo depois em Congonhas, São Paulo, com um pequeno atraso de 30 minutos, o que era normal em voos extensos e com muitas escalas como esse. Muitos passageiros desembarcaram, mas 50 continuaram na aeronave, com destino a Florianópolis. De Congonhas, a decolagem ocorre às 19h55, cumprindo o que seria a penúltima etapa. E foi aqui que uma decisão mudou o rumo e a vida de dezenas de pessoas.
Ricardo, o checador, foi convidado pelo piloto a assumir uma das etapas do voo. Essa situação não era incomum entre checadores, e foi o que aconteceu. O comandante Teixeira assume o assento do copiloto e o copiloto Paulo César, por sua vez, senta no jump seat. É importante lembrar que o Major Ricardo Matriciano tinha a habilitação para pilotar um Boeing, mas não tinha a mesma experiência dos pilotos de linha aérea, como o comandante Teixeira, que era aposentado da FAB com 20 mil horas de voo e 10 anos de dedicação à Transbrasil. Durante o percurso, a tripulação chegou a ter que desviar de nuvens carregadas, mas o voo se manteve tranquilo. Tudo mudou quando a aeronave se aproxima de Florianópolis. Um voo que deveria ser de poucos minutos se transformaria em uma noite sem fim. Agora, o Boeing 727, tendo o Major Matriciano no comando, ao lado do comandante Teixeira, enfrentava nuvens carregadas, chuva forte e muitos raios. As condições estavam tão ruins que um Boeing 727 da Varig, minutos antes, tentou pousar no aeroporto Hercílio Luz e acabou arremetendo, alternando para Porto Alegre. Logo depois, foi a vez do Papatango, Tango e Yankee Sierra se preparar para o pouso. Em meio às más condições de visibilidade, o controlador autorizou o Transbrasil a descer para 6 mil pés, cerca de 1.830 metros de altura, e prosseguir a aproximação por instrumentos. Preparar para aterrissagem. Desça para 6 mil pés. O controle na época era feito por NDB, um transmissor de rádio terrestre de baixa a média frequência que emite um sinal. Funciona em conjunto com um localizador automático de direção que ficava no cockpit da aeronave, apontando a direção do aeroporto. O problema é que com as quantidades de descargas elétricas que existiam no momento, a recepção dos sinais não estavam corretas e, segundo as investigações, as informações estavam inconclusivas, confusas. Mais um ponto crucial para o desastre. Em seguida, a tripulação é instruída pelo controle de solo a descer para 5 mil pés e manter a altitude para aguardar procedimento de descida, que pela carta deveria ser feita com 3 mil pés. Seria a altitude que estaria o jato da Varig realizando o procedimento de descida. Faça uma curva de... Na cabine, em meio à tempestade, o comandante Teixeira instrui o Major Matriciano para fazer uma curva de afastamento mantendo a altitude. A partir daí, o Boeing 727 começava a arrumar para o trágico acidente. A leitura dos equipamentos mostraram que o Major não executou a curva corretamente. Além da velocidade acima do determinado, a curva, que deveria ser feita em 60 segundos, foi realizada em 110 segundos, afastando o voo da trajetória real e o colocando na rota de colisão com o Morro da Virgínia. Ao final dessa curva, a aeronave foi instruída a sair da altitude de 5 mil pés e realizar bloqueio para 1.000 pés para aproximação. O comandante Teixeira confirmou o recebimento da mensagem. Esta foi a sua última resposta à equipe em solo. O cronômetro da cabine foi acionado e a aeronave começou a descer. As gravações de voz confirmam que os pilotos comentavam sobre a forte turbulência que enfrentavam naquele momento. O comandante Teixeira baixou os trens de pouso e acendeu os faróis. Com muita chuva, raios e escuridão total, a tripulação não fazia ideia de que a aeronave estava a mais de 8 quilômetros ao norte, desviado da sua trajetória ideal. O relógio marcava 20 horas e 35 minutos, 3 minutos antes da tragédia, que seria o maior acidente aéreo do país naquele momento. Neste instante, o fundador da Transbrasil, o mesmo que passou o dia incomodado com o voo daquele dia, ainda em São Paulo, resolveu ligar pela quinta vez para a equipe de coordenação. Atualiza sobre o voo 303. A equipe garantiu que o voo andava como esperado. Então, ele retornou ao jantar com empresários. Muito obrigado. Enquanto a reunião seguia em São Paulo, em Florianópolis, o Boeing 727 sobrevoava o bairro Santo Antônio de Lisboa, no norte da ilha, a pouco mais de 300 metros de altura, em uma velocidade de 150 nós, cerca de 270 quilômetros por hora. A situação fez com que o experiente comandante Teixeira percebesse a baixa altitude e solicitasse imediatamente que o Major Matriciano subisse para 2 mil pés. Após o alerta do comandante, o Major deu força máxima nos motores para realizar a subida, mas já era tarde demais. Escondido pelas nuvens carregadas, o Morro da Virgínia, no bairro Ratones, erguia-se bem em frente deles, coberto pela escuridão da noite. Os registros apontam 20 horas e 38 minutos, como sendo o exato momento em que a ponta da asa esquerda do Papatango, Tango e Yankee Sierra encontrou a vegetação densa do local.
O forte impacto fez a aeronave se inclinar para a esquerda até que atingisse o terreno por inteiro. A partir daí, a aeronave se desfez. O Boeing 727, conhecido pela resistência, se partiu em 3. A parte da frente do avião foi destruída por completo. A força da colisão arremessou parte da cauda do avião, com o arco-íris desenhado, símbolo da empresa, a 300 metros de distância. Essa foi a única parte da aeronave que ficou reconhecível. Minutos depois do impacto, moradores da região pediram ajuda. A notícia chegou à sede da Transbrasil e o presidente Omar Fontana confirmou o que pressentiu desde o início do dia. No próximo episódio, conversamos com os primeiros resgatistas a chegarem no local do acidente por terra. Tu ouvia assim 5, depois tu ouvia 3. E pelo ar. Não tinha nenhum vestígio de vida. Foi uma batida muito violenta, muito forte. O relato do primeiro jornalista a chegar no topo do Morro da Virgínia. Coisas assim horrorosas que eu nunca tinha visto na minha vida. O drama dos sobreviventes. Relatos chocantes de quem vivenciou aquela noite. E um mistério que até hoje não foi desvendado. E você é nosso convidado para o próximo episódio, amanhã, nesta quarta-feira, às 6h30, aqui no Tá Na Hora, Santa Catarina. Agora a gente troca um pouquinho de assunto para falar de um debate que está acontecendo aqui no estado, principalmente aqui no litoral, em relação à pesca da tainha. Pois então, depois aí de pressão de pescadores, também do governo do estado, uma reunião está acontecendo através do Ministério da Pesca, viu? Lideranças do setor, autoridades catarinenses se reuniram para discutir alternativas. Eu vou convidar a Érica Garda agora para chegar comigo aqui, ao vivo, para trazer detalhes dessa reunião, Érica. Como ela aconteceu, o que foi debatido nesse encontro, quem estava presente e será que há alguma esperança de mudança aí nessa suspensão da pesca de arrasto? O microfone é seu, a informação é sua, boa noite. Oi, Tiago. Olha, a reunião que segue até esse momento entre representantes do governo federal, estadual e também aqui de Florianópolis. Durante esse encontro, então, uma das propostas que foram apresentadas é o aproveitamento de um saldo anterior, cerca de 200 toneladas, que não teriam sido utilizadas na temporada anterior. Também foram discutidas outras alternativas para as próximas safras, buscando uma melhor distribuição e também uma distribuição mais equilibrada entre todas as regiões aqui de Santa Catarina. Essa reunião ela foi solicitada, então, pelo governo do estado. Antes desse encontro que segue acontecendo nesse momento, a Secretaria Estadual de Aquicultura e Pesca já havia informado que, caso não houvesse uma solução negociada, o estado poderia recorrer à justiça para tentar garantir a continuidade da pesca artesanal. Essa decisão, lembrando, ela foi tomada justamente depois que o governo federal informou que a modalidade já havia atingido a cota, que é de 90% autorizada para essa safra agora de 2026. Lembrando que a cota total é de 8.168 toneladas. A medida gerou uma forte repercussão, principalmente com os moradores, dos pescadores, da região norte aqui do estado, porque muitos falaram que ainda não tinham nem começado a fazer essa questão da pesca, diferente do sul, da ilha e também aqui de Grande Florianópolis. A informação que a gente tem mais atualizada sobre essa reunião até o momento é que o presidente Lula disse que vai ter sim uma ampliação, uma cota extra, mas esse valor ainda não foi definido e nem informado. O Ministério da Pesca, então, segue em reunião, a gente vai seguir acompanhando e amanhã a gente vai trazer os detalhes, mas também no portal SCC10 a gente acompanha todas as informações, Tiago, sobre esse assunto que vem repercutindo bastante aqui em Santa Catarina. Eu volto contigo. É isso, Érica. Obrigado aí pelos detalhes que você trouxe pra gente, viu? Vamos seguir acompanhando. Júlia Matos. Tiago, agora a gente fala de um grande absurdo registrado.
Olha só essas imagens que viralizaram nas redes sociais. Uma total irresponsabilidade de trânsito. Um motoqueiro foi flagrado realizando manobras perigosas sobre a ponte Pedro Ivo Campos, em Florianópolis. As imagens foram gravadas por um outro motoqueiro que estava logo atrás acompanhando. Olha só, além de colocar a própria vida em risco, esse tipo de conduta coloca em perigo motoristas e passageiros que utilizavam um dos principais acessos à ilha. O chefe da divisão operacional do Comando da Polícia Militar Rodoviária, Major Maurício Abílio dos Santos, comentou sobre essas imagens que viralizaram. Olha só. Isso aqui só demonstra que as pessoas assim, perderam completamente a noção de responsabilidade, perderam muito noção de civilidade até, e parece que não se preocupam com a própria vida e impõem às outras pessoas também um risco. A Polícia Militar Rodoviária vai tomar uma providência, já estamos tomando a providência, facilmente aqui nós vamos identificar a placa desse veículo, né? Nós vamos fazer um boletim de ocorrência, vamos encaminhar aí para a Polícia Civil para que esse condutor ele seja chamado à responsabilidade, para que se explique, né? E também para que seja eventualmente aí responsabilizado pela conduta imprudente, conduta absurda. Conduta absurda e irresponsabilidade. Pessoal, um abaixo-assinado já tem o apoio de 16 mil pessoas para propor a criação do agente de bordo no transporte coletivo de Blumenau. A revogação da lei que garantia a obrigatoriedade dos cobradores motivou a mobilização. O repórter Paulo César tem todas as informações agora ao vivo para a gente. PC, muito boa noite. A gente sabe que esse caso é polêmico, envolve muitas pessoas, né? Informação agora com você, direto de Blumenau. Vem com a gente. Boa noite, abençoada Júlia Matos. Falamos aqui bem em frente à entrada do terminal do aterro, terminal do transporte coletivo da cidade. E é um debate prolongado esse, o da presença ou não de cobradores no transporte coletivo da cidade. A iniciativa do abaixo-assinado é do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo da cidade. O Sindetranscol trabalha para impedir a extinção da função do transporte coletivo. Hoje são 430 profissionais que exercem o cargo e que estão com o emprego ou com os empregos ameaçados. Por quê? Porque no final do ano passado, no apagar das luzes, como se fala popularmente, a base governista na Câmara de Vereadores revogou uma lei, derrubou uma decisão de uma legislação municipal que garantia a obrigatoriedade da presença de cobradores no transporte coletivo. Essa mudança está em transição ainda. Por enquanto, os cobradores seguem trabalhando normalmente, mas estão com os cargos ameaçados. Então, o que o Sindetranscol decidiu? Buscou uma mobilização popular, tem o apoio de mais de 16 mil assinaturas neste abaixo-assinado. E na próxima sessão da Câmara de Vereadores, que vai ocorrer agora nesta quinta-feira, o Sindetranscol vai utilizar a tribuna. O presidente do Sindetranscol, Osdir Schmidt, vai apresentar o abaixo-assinado e também um projeto de lei de iniciativa popular que irá reivindicar a criação do agente de bordo, que vai ter uma função a mais do que a de cobrador, vai cuidar, por exemplo, da segurança dos passageiros, orientar os motoristas. O sindicato fala, a gente vai apresentar uma sonora agora do presidente do sindicato do transporte coletivo, dos trabalhadores do transporte coletivo. Eles dizem o seguinte, eles argumentam o seguinte, que eles querem impedir o acúmulo de função, porque, segundo eles, vai acabar sobrando para o motorista ter que fazer a cobrança da passagem, vai ter que dirigir, cobrar, cuidar do desembarque dos passageiros. E eles querem também garantir a qualidade no transporte coletivo, como destaca o presidente do sindicato aqui no Tá Na Hora. É vontade popular, esse é o usuário do transporte que está pedindo isso. Então, assim, chegou o momento dessa Câmara de Vereadores, essas mesmos vereadores que tiraram a lei, que tinha obrigatoriedade de ter 2 trabalhadores, rever a situação agora, que é a vontade popular. É um projeto de lei popular, vai ser protocolado, então, essa semana na Câmara dos Vereadores. Os vereadores vão ter a oportunidade, novamente, de discutir o assunto, porque eu acho que, assim, não dá para tomar decisões dentro de um transporte tão precário que Blumenau já tem, não discutiu a qualidade do transporte. Nós precisamos discutir a qualidade, sim,
do transporte público. E para ter qualidade tem que ter 2 trabalhadores por veículo, PC. O que diz em relação ao agente de bordo? Quais serão as funções? A mesma do cobrador? Não. Porque a gente sabe que cobrar hoje não tem necessidade de ter uma pessoa lá dentro, que a máquina faz tudo, a tecnologia está aí. Nós não estamos brigando contra a tecnologia. Nós queremos que essa pessoa que está dentro do ônibus ali, ela faça várias funções. O que é? Inibe, porque nós temos experiência de outra cidade, inibe assédio, assalto, né? Auxilia as pessoas que têm mais dificuldade de locomoção, a senhora de idade, a mãe com criança, orienta tudo dentro do ônibus. Então, o motorista, ele não vai fazer dupla função, ele vai fazer só a função que é dirigir. A gente, Júlia, vai seguir acompanhando esse debate polêmico sobre a presença ou não de cobradores no transporte coletivo da cidade. Voltamos ao estúdio com você. É isso, PC. E ouso dizer mais, viu? Dependendo das movimentações do resultado dessa movimentação em Blumenau, essa discussão pode se estender para outros cantos de Santa Catarina, outras cidades. A gente vai seguir acompanhando por aqui. Obrigada, PC, pelas informações. Agora, a Polícia Penal de Santa Catarina reforçou as ações de fiscalização e segurança nas unidades prisionais do estado e realizou novas apreensões de materiais ilícitos. No Presídio Regional de Joinville foram apreendidos 2 aparelhos celulares, 3 smartwatches e 376 gramas de substância análoga à maconha. Já na Penitenciária Industrial de Chapecó, policiais localizaram um smartphone, 4 smartwatches, placas de carregadores e cabos eletrônicos. Outra ocorrência foi registrada durante o controle de acesso a uma unidade prisional. Uma visitante foi flagrada tentando entrar com materiais proibidos e encaminhada à delegacia de polícia. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social, o trabalho conta com o apoio de scanners corporais, equipamentos de inspeção e ações de inteligência para impedir a entrada de ilícitos, evitar fugas e enfraquecer a atuação de organizações criminosas dentro dos presídios. Vamos seguir, pessoal? Você aí de casa quer saber? Eu também. Tá na hora da previsão do tempo. Bora lá. Prepare o casaco, pessoal. Prepare o casaco. A quarta-feira será de temperaturas mais baixas aqui em Santa Catarina. O sol aparece entre nuvens em boa parte do estado, mas as regiões próximas à divisa com o Paraná podem ter chuva isolada ao longo do dia, até pancadas muito pontuais à noite. O amanhecer será frio, com mínimas próximas dos 4 graus na Serra e entre 7 e 11 nas demais regiões. Durante a tarde, as temperaturas seguem amenas, com máximas entre 15 e 17 graus na maior parte do estado. Vamos dar aquele giro? Você aí de casa vai acompanhar aqui com a gente. Oeste e extremo oeste de Santa Catarina com mínima de 7 graus, não ultrapassa os 16, assim como na Serra Catarinense. Vale do Itajaí entre 8 e 15 graus. Norte do estado, próximo ao Paraná, onde as pancadas de chuva devem acontecer com mais frequência, 9 graus de mínima, máxima de 17 graus nessa quarta-feira. Grande Florianópolis também, com mínima de 8 graus e sul do estado entre 5 e 17 graus. O sol aparece por aqui, mas realmente as temperaturas ficam mais amenas, viu? E as cidades, vocês sabem, é só pedir para o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, nosso WhatsApp, nosso Instagram tá aberto para vocês. As cidades mais pedidas vêm para cá, ó. Palhoça, Grande Florianópolis entre 11 e 15 graus, possibilidade de chuva durante o dia. Em Bituba, no sul do estado, com mínima de 12 graus, o sol aparece por lá, mas não passa de 16 ao longo dessa quarta-feira. Itajaí com mínima de 14 graus, assim como Pomerode, que não deve passar dos 15 graus, pouca amplitude térmica durante o dia. E Chapecó entre 11 e 16 graus nesta quarta-feira. A gente vai, pessoal, para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho o Ministério Público da Saúde suspende vacina contra a dengue no Instituto Butantan. Daqui a pouquinho, aqui no Tá Na Hora, eu te espero. Voltamos, pessoal, com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela audiência, pela sua companhia. Agora, olha essa situação. A Guarda Municipal de Balneário Camboriú recebeu uma informação em que o homem estava traficando drogas na região sul da cidade. Com o uso de drones, a Guarda Municipal chegou até o suspeito, que agora está preso. O repórter Vinícius Rezende está chegando ao vivo com a gente para trazer detalhes dessa história. Mais uma vez, a tecnologia agora agregada ao sistema de segurança e às instituições aqui no estado, né, Vinícius? O quão importante foi a utilização desses drones para a polícia conseguir registrar, né, e, claro, fazer a prisão desse homem. A informação é com você. Mais uma vez, boa noite, Júlia. Exatamente. Olha só, imagine a situação da família estar numa praça,
aproveitando a noite e ao lado está acontecendo o quê? O tráfico de drogas. Mas a Guarda Municipal agiu rapidamente, usou da tecnologia para isso também. Porque olha só, a Guarda prendeu este homem ontem à noite por tráfico de drogas no bairro São Judas. A ação aconteceu, como eu já falei, por volta das 8 horas da noite, onde as equipes da Ronda Ostensiva Municipal receberam essas informações de que o homem estaria realizando tráfico de drogas ali na região, em uma praça. Após isso, com o uso de drones, a Guarda Municipal conseguiu identificar e visualizar o momento exato em que esse homem entregava uma pedra de crack para um dos compradores. Ao perceber a aproximação da equipe, que logo que viu as imagens foi atrás por terra, esse homem tentou fugir e dispersou toda a droga pelo caminho. Aí entra outro setor da Guarda também em ação, que é o setor do canil, através do K9, o cão Kirsch, que conseguiu resgatar aí todas as drogas que foram dispersadas. No total, foram apreendidos 43 pedras de crack, 11 porções de cocaína prontas para venda, além de dinheiro em espécie. O homem foi preso e agora segue à disposição da polícia e a Guarda está atuando aí para combater a criminalidade aqui em Balneário Camboriú. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vinícius, pelas informações. Agora, comerciantes foram alvo de uma ação criminosa no Alto Vale do Itajaí. Um homem encapuzado e armado assaltou uma loja na cidade de Pouso Redondo. O repórter PC está vindo agora com a gente com mais informações ao vivo. PC, que susto, né, para a comunidade. A gente quer entender se já foram identificados esses criminosos. É com você. Misericórdia, né, Júlia Matos? Esse assalto aconteceu na tarde de ontem, deixou as vítimas em desespero. Uma ação criminosa que foi registrada por uma câmera de segurança por vídeo monitoramento. Foi em uma queijaria, um estabelecimento que fica às margens da BR-470, no município de Pouso Redondo, lá na região do Aterrado, na altura do quilômetro 174. Como as imagens mostram, o criminoso entrou encapuzado e armado. E chegando, viu, Júlia, em tom de agressividade, de ameaças, anunciou o assalto. A gente separou um trechinho desse vídeo para mostrar para o pessoal de casa. Aí o grito de desespero, desesperada, a comerciante pediu por socorro. O bandido levou R$300 do caixa, fugiu, a PM foi chamada, foi montado um cerco na região, mas o criminoso não foi localizado. Voltamos ao estúdio. Júlia. Meu Deus, PC, imagina o susto, né? Que impacto essas imagens. Muito obrigada pelas informações. Você aí de casa pode acompanhar também no nosso portal. A vacinação contra a dengue com imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan está temporariamente suspensa em todo o país. Tiago Pires, conta mais pra gente. Pois é, Júlia, isso aconteceu após graves registros aí de pessoas que receberam esse imunizante fabricado pelo Butantan. Agora eu já chamo a Érica Garda, Júlia, para conversar conosco, para trazer detalhes, principalmente se tem casos de registros graves em catarinenses, Garda. Já se sabe disso, Érica? Boa noite. Oi, Tiago. Olha, a Secretaria de Estado informou que foram distribuídos no total mais de 36 mil imunizantes para todos os municípios aqui do estado. Mas até o momento, todos esses casos de dengue que foram registrados em Santa Catarina são considerados leves e também compatíveis com as reações já registradas em bula, sem qualquer registro de casos graves. Também é importante a gente salientar para a população que esse único imunizante, então, que foi temporariamente cancelado, foi esse do Butantan, mas os outros seguem disponíveis e os especialistas alertam que a vacina ela é a principal indicação para se evitar casos mais graves da doença. Eu volto contigo, Tiago. Obrigado, Érica, pelos detalhes. Obrigado pelas informações aí. Júlia Matos,
A gente encerra por aqui hoje, aqui do Campeonato Mundial de Tênis, mas amanhã a gente retorna, viu? 6h30, tá bom? É isso mesmo, e tem mais do documentário do Thiago Pires amanhã, viu, pessoal? Voo 303, segundo episódio aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Vocês viram o primeiro episódio, vale muito a pena assistir, tá maravilhoso o trabalho, viu, Thiago? Muito obrigada, estaremos aqui esperando vocês amanhã no Tá Na Hora Santa Catarina, 18h30. Claro, com muita informação para toda a família catarinense. É só aqui no SCC SBT. Muito obrigada pela sua participação, pela sua amizade aqui com a gente. Imagens agora ao vivo de Itapema. Olha só, final de tarde, bastante nuvens por lá, viu? Amanhã vai estar friozinho. Casaco pra você, viu? Até amanhã.